Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje vamos falar dos componentes que podem ser usados junto dos Arduinos. Aliás, isso é uma infinidade, então vamos falar somente de alguns que nesse momento serão muito importantes para nós. Então aqui nós temos uma lista, né? O protoboard, o LED, o resistor, o buzzer, relé, o LDR, jumpers, sensor ultrassônico, sensor de temperatura, display LCD, capacitor e o transistor. Bem, o primeiro componente ou dispositivo que nós vamos falar é o protoboard. O protoboard ele é uma placa de ensaio. Ele também é chamado de matriz de contato, né? Ou breadboard, vocês podem achar de vários nomes, né? Ele é uma placa com furos ou orifícios, né? Com conexões condutoras, utilizada para a montagem dos protótipos e projetos em estado inicial. É onde você vai colocar os componentes, né? Onde você vai encaixar os terminais, que são as perninhas, vamos dizer assim, dos componentes. Ele tem um sistema de curto, né? Então, entre as canaletas, aqui perto das canaletas, os curtos são verticais. E ali nas bordas, onde está marcado mais e menos, os curtos são horizontais. O LED. O LED ele é um diodo emissor de luz, né? Light Emitting Diode, em inglês. Então eles são pequenas lâmpadazinhas, vamos dizer assim, né? Muito utilizadas em projetos do Arduino, certo? Ele funciona somente com a polarização correta. E sempre que vocês tiverem que utilizar um LED, na maioria das vezes vocês têm que usar um resistor de proteção para que um excesso de corrente não danifique o componente. Então, toda vez que for usar um LED, tem que calcular o seu resistor de proteção, ok? E existem diversas cores, né? Antigamente as mais comuns eram o vermelho, o amarelo e o verde. E recentemente, né, começou a se vender muito o azul, o branco, e existem modelos multicores, ou seja, eles têm mais de dois terminais, né? Falando em terminais, o terminal mais curto, geralmente quando você compra um LED, é o catodo, onde você tem que ligar a conexão negativa, né? E o terminal mais longo é o anodo ou ânodo, que é onde você deve ligar o seu sinal positivo, ok? Bem, agora vamos falar do resistor. Esse componente ele é onipresente, ele está em todos os circuitos. Eu não conheço um circuito sequer que não tenha pelo menos um resistorzinho. Então, o que é o resistor? O resistor é um componente, um dispositivo eletrônico que tem como grandeza física a resistência elétrica, que tem como função limitar a corrente elétrica, ok? E pode ver que como ele é um componente muito pequeno, ele tem diversos valores. Então não dá para se escrever os valores, então foi definido um código de cores para você saber qual é o valor da sua resistência elétrica. Tá? Em um momento mais oportuno, nós falaremos desse código de cores. Um outro componente muito utilizado em projetos do Arduino é um buzzer. O buzzer, como o nome diz, ele é uma buzininha, né? Dentro dele, ele tem uma cápsula piezoelétrica. Piezoelétricas são dispositivos que utilizam a pressão, a mudança de pressão, ou para gerar tensão, ou uma tensão que gera uma mudança de pressão. Ele faz os dois caminhos, né? E aí, quando ele vibra, ele gera uma onda sonora, né? E dependendo da frequência, essa onda sonora ela pode ser escutada pelos nossos ouvidos, né? Então você usa em projetos para gerar um alarme sonoro. É um componente bem pequeno, ele é relativamente frágil, então na hora de fazer o projeto tem que mexer com uma certa cautela sobre ele. Esse componente, o relé, apesar de se escrever relé, ele vem do francês, né? Ele é um componente eletromecânico. Dentro dele existe uma bobina elétrica e sabe-se que toda vez que você gera uma corrente elétrica num fio elétrico, você gera também um campo magnético.
E esse campo magnético ele pode ser potencializado se você usar o fio em forma de bobina. E se dentro dessa bobina você tiver algum componente como ferrite. Então, quando ele gera esse campo elétrico, ele fecha uma chave, ou seja, o relé é uma chave eletrônica. É uma chave eletrônica que pode fazer acoplamentos entre circuitos. Porque o Arduino ele gera, né, sinais de baixa potência e baixa tensão. E às vezes você quer controlar algo de alta tensão e de mais corrente. Então, o relé ele vai servir justamente para você acoplar essas duas coisas. É um circuito de comando de baixa potência que controla um circuito de maior potência. Agora vamos falar do LDR. O LDR é um resistor, mas ele é um resistor variável. E o que faz ele variar essa resistência elétrica? É a luz. Existem dois tipos de LDRs. Um LDR que aumenta a sua resistência conforme a luz incidente é maior em cima dele, ou um LDR que vai perdendo resistência elétrica conforme vai aumentando a luz que incide sobre ele. É um componente muito utilizado em controladores de iluminação. Então, a utilidade desse componente é muito grande e muito interessante. Os jumpers. Os jumpers são os fios que ligam o seu Arduino ao protoboard e aos demais componentes. É muito importante. E como são fios extremamente finos, também pede-se um certo cuidado para mexer neles para que não danifique. É sempre bom ter uma quantidade extras de fio sobrando quando você for fazer um projeto, tá? Porque pode ocorrer muito dele romper dentro da sua capa plástica e você não perceber que ele está rompido. E aí isso acaba causando alguns atrasos, algumas dores de cabeça. Então são extremamente importantes para você fazer as suas conexões. O sensor ultrassônico. Esse é um dispositivo muito interessante. O que ele faz? Ele gera uma onda ultrassônica, ou seja, uma onda que o seu ouvido não consegue captar, né, por estar numa frequência muito alta, né? Essa onda vai bater em algum anteparo e retornar ao sensor, né, ultrassônico. E aí o que ele faz? Ele mede esse tempo de ida e volta da onda. E com isso ele consegue calcular a distância que está esse anteparo. E conforme você vai se movendo, essa distância vai se modificando. E consequentemente o tempo da ida e volta desta onda é diferente. Então ele é extremamente sensível e consegue perceber isso. Então é um outro dispositivo muito importante para os seus projetos do Arduino. Ele é utilizado, por exemplo, naqueles carrinhos robóticos, né, que precisam encontrar, por exemplo, a sua trajetória da forma mais correta possível, né, dentro de um espaço pequeno. O sensor de temperatura. Sensor de temperatura existem diversos tipos, mas diversos tipos. Existem sensores de temperaturas baseados em tecnologia de resistores, ou seja, são as termorresistências. Existem sensores de temperaturas baseados em tecnologias semicondutoras, que são os termopares, né? E esses são os mais precisos. Esse mostrado aqui no exemplo, ele usa o diodo como princípio para medir a temperatura. E ele funciona da seguinte forma: conforme a temperatura modifica, ele modifica uma tensão que ele gera, que é um dos efeitos dos semicondutores, né? Então, o Arduino, né, se ele estiver ligado ao Arduino da forma correta, o que ele vai perceber? Uma mudança dos valores de tensão na sua entrada analógica de preferência, né? Porque são valores que vão variando aos poucos, né? E com isso, com esses dados, você pode fazer o acionamento de alguma coisa, né? Tipo, um sensor de temperatura, ele detectou que a temperatura está muito alta, aí o seu Arduino vai mandar um sinal para ligar um resfriador, né? Pode ser um ventilador, pode ser um compressor de geladeira, alguma coisa assim. Então é um outro componente muito interessante para projetos. O display LCD.
O display LCD é uma peça importante em projetos em que você precisa visualizar a leitura de um sensor ou mesmo para transmitir uma informação para o usuário. Então, um exemplo muito prático, usando o controlador de temperatura. Você precisa mandar uma informação de uma temperatura desejada para o seu controlador. Como que você vai saber que temperatura que é? Através da visualização do display. Então, por um teclado, você vai modificando os valores até chegar no valor desejado. E aí, durante o processo, pode acontecer o seguinte, conforme o sensor vai lendo a temperatura do ambiente, ele vai mandando para o display e você vê, nesse momento estamos a 26 graus, estamos a 28 graus. Então, o LCD ele é uma interface homem-máquina. Ele ajuda a você entender o que a máquina está lendo. Então, um outro dispositivo extremamente importante. O capacitor. O capacitor, da mesma forma que o resistor, é um componente onipresente nos circuitos eletrônicos. Se você tiver a curiosidade e o cuidado, claro, de abrir qualquer aparelho eletrônico, você vai encontrar resistores e capacitores. E o que o capacitor é? Ele é um componente armazenador de energia. Ele tem a capacidade de armazenar energia na forma de campo elétrico, ou seja, ele armazena cargas elétricas. Ele é muito utilizado em circuitos temporizadores, porque o capacitor ele vai carregando, né, ele vai se carregando de cargas e dependendo da forma que ele estiver ligado ao circuito, ele descarrega tudo de uma vez. E ele leva um tempo para carregar e descarregar, carregar e descarregar. E geralmente esse tempo é numa associação com o resistor, que são os circuitos RC. Pode ser em série como associado em paralelo. Então o capacitor ele tem uma utilização muito importante, principalmente em circuitos temporizados. E o transistor, que aqui vemos nesse slide, é, na verdade, o grande componente eletrônico. Graças a ele, nós temos toda essa tecnologia de hoje. Ele foi inventado em 1948 e justamente os seus inventores ganharam um prêmio Nobel por isso, devido à grande importância que foi esse componente. Ele é um componente baseado em tecnologia semicondutora e ele serve para duas coisas basicamente, mas que tem aplicações enormes. Ele pode ser usado como amplificador de sinais, tanto de corrente como de tensão, e ele pode ser usado como uma chave eletrônica de altíssima frequência. Ele trabalha em saturação ou corte numa velocidade muito alta. E conforme o modelo do transistor e o tipo do transistor, você pode ter chaves eletrônicas que aguentam muita potência. Existem os transistores bipolares, existem os transistores de efeito de campo e os de metal óxido e efeito de campo, que são os MOSFETs. São os mais comuns, mas existem muitos tipos de transistores para diversos tipos de funções que você precisa. Então ele é um componente extremamente importante e nos projetos com Arduino ele vai ser muito usado. Aqui algumas referências muito importantes para quem quiser se aprofundar nos assuntos. Fiquem à vontade. Aliás, quanto mais informações vocês obtiverem, boas informações, melhor vai ser para o sucesso do projeto de vocês.